Olá, o meu nome é Thiago e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre desenvolvimento emocional. E a gente retoma esse tema seguidamente porque é algo que eu vejo no dia a dia que um número bem grande de pessoas não tem acesso a esse tipo de conhecimento, né? Ou porque nunca foi algo que fizesse parte da sua cultura, da sua educação, e por isso mesmo a gente cresce e nos tornamos adultos, porém no fundo do nosso ser lá continua existindo uma criança que emocionalmente não conseguiu amadurecer. Então esse tema ele é de fato importante, né? A gente também vê que a violência é algo que decorre muito desse desajuste emocional que todos nós trazemos por consequência de uma cultura que invalida os nossos sentimentos, né? E nesse sentido, então, a gente entra no assunto, falando um pouco a respeito de como nós podemos fazer esse caminho de interiorização, de modo a desenvolvermos essa percepção emocional a nosso próprio respeito, né, e esse amadurecimento por consequência. Então, uma das coisas que a gente sempre procura estar trazendo é a respeito de quem nós realmente somos, né? Naquele livro O Mundo de Sofia, talvez vocês já tenham lido, existe uma parte em que o filósofo ele chega para Sofia e fala para ela a respeito das questões perenes. E sempre há um momento em nossas vidas em que surge uma espécie de vazio. A gente chama isso de vazio sagrado, por quê? Porque é um momento em que parece que nada mais fora de você lhe preenche. As coisas que normalmente antes costumavam lhe trazer satisfação parecem lhe trazer mais dor do que propriamente uma satisfação, até que você chega e diz um basta a tudo isso. Mas nesse momento também fica uma espécie de vazio dentro de você. E aí nesse momento então é que entram as chamadas questões perenes, né? E a Sofia ela ficou muito entusiasmada com esse tema. Por quê? Porque a principal questão perene é esta: quem sou eu? É uma questão que atravessa todas as civilizações. E de fato nós continuamos a nos perguntar hoje em dia por quê? Porque é uma questão que vai acompanhar todo o nosso processo de desenvolvimento interior, né? Desde o início até o final, você vai buscar constantemente saber quem você é. Por quê? Porque à medida que você vai tomando contato consigo mesmo, você vai percebendo que você é um ser ilimitado. E você quer experimentar essa infinitude. Não é finitude, mas infinito. Realmente, nós somos seres que temos um potencial que é infinito. E nós, de fato, queremos experimentar isso. Então, a Sofia ela ficou extremamente entusiasmada em saber a resposta para essa questão. E imediatamente ela quis levar isso aos seus familiares. E foi nesse momento então que o filósofo advertiu ela, com veemência até. Ele disse o seguinte: não faça isso. E a Sofia, muito constrangida, perguntou: mas por que não? Por que eu não posso falar para os meus familiares de algo que é tão bom? E aí ele olhou para ela e disse o seguinte: porque os seus familiares estão dormindo o sono do cotidiano e não gostam de quem os acorde. E se nós lembrarmos também, existe uma parte na Bíblia, eu não sou muito conhecedor da Bíblia, mas incentivo que conheço, eu tenho que pesquisar mais, mas existe uma parte que descreve quando que um sono pesado caiu sobre Adão e Eva, né, naquele momento. E que a partir daquele momento, então, existiu um rompimento deles com o jardim do Éden. Ou seja,
A partir daquele momento começou a haver uma separação entre Adão e Deus, entre Eva e Deus também. Nesse momento em que um sono pesado caiu sobre eles. Então, da mesma forma, o filósofo advertiu ela, dizendo que os seus familiares dormiam o sono do cotidiano. E o que se vem a ser isso? Normalmente é uma vida em que nós levamos, que a gente se preocupa basicamente com comer, dormir, trabalhar, ter prazeres, enfim, não que isso aí seja ruim, bem pelo contrário, mas de fato você vai aproveitar muito mais os prazeres que a vida lhe dá se você estiver acordado. E acordado significa você estar em contato com quem você realmente é. E aí nesse momento o filósofo então ele chama a atenção da Sofia e diz que os antigos filósofos gregos tiveram uma premonição acerca de qual seria a verdadeira natureza do ser humano, ao qual eles denominaram como sendo ataraxia. O que vem a ser isso? Ataraxia. Ataraxia é o sinônimo de imperturbabilidade, ou melhor, em outras palavras, significa imperturbabilidade. Isso quer dizer que a nossa natureza verdadeira ela é uma natureza imperturbável, ou seja, na nossa profundidade há um poço de paz. Queira ou não acreditar nisso, é uma realidade isso. O que acontece é que a gente desconhece quem nós somos. E uma das coisas que mais me chama a atenção e mais me atrai é que nos momentos em que a gente consegue estar em silêncio, ou seja, o silêncio aqui não é simplesmente externo, mas é aqueles momentos em que você entra em contato íntimo consigo mesmo, consegue silenciar seus pensamentos e emoções e entra num estado de consciência não julgadora. É claro que isso é quase ser um Buda, mas a gente pode experimentar isso, sim. Todos nós temos o potencial para isso. E método não é tão importante para chegar a experimentar isso, mas sim motivação e intenção. Se você realmente estiver motivado para conhecer a si mesmo, para experimentar a sua verdadeira natureza, você vai conseguir. Utilizando o método que for, você vai conseguir. Porque isso é uma herança sua, uma herança que o universo lhe deu, experimentar quem você é. Ou seja, esse ser divino, grandioso, imperturbável, pacífico. Essa é a sua realidade também, a minha. Então, no nosso processo de desenvolvimento emocional, é muito importante nós conseguirmos, aos poucos, ir estabelecendo uma relação mais profunda com nós mesmos. Por quê? Porque vai chegar em algum momento em que você vai ter que encarar de frente as suas zonas de sombra. A maior parte das nossas emoções estão escondidas nas nossas áreas sombrias. E a gente precisa encarar elas. A gente precisa olhar de frente para a nossa dor. A gente precisa atravessar essa zona de sombra, e não contorná-la. E isso é muito importante, porque à medida em que você se identifica com quem você realmente é, isso lhe dá força e poder para você poder atravessar esse deserto interior que é a sua zona sombria. E para isso você vai desenvolvendo também novas habilidades. Então aqui a gente trabalha com comunicação não violenta em Porto Alegre, o que nos permite sim conhecer e desenvolver novos potenciais. E esses potenciais que eu digo são coisas simples, como por exemplo empatia, compreensão. Então à medida que você atravessa essas áreas de sombra, você pode sim usar de empatia, e deve usar de empatia e compreensão com essas suas áreas dolorosas e sombrias. Porque não há outro modo de transformar essas áreas se não for por meio do amor. Por meio, melhor, do amor, O nosso medo, por exemplo, se eu vou com uma atitude frente a ele de eliminar ele, ele se torna um monstro. Porque ele sente uma rejeição e um julgamento da minha parte. E dessa forma ele resiste e se defende.
Então eu preciso sim de empatia e de compreensão comigo mesmo, para que eu possa me compreender, entender essas áreas e sim que elas possam começar a confiar em mim. Né? E dessa forma a gente recomenda sempre que você olhe para si mesmo, para essas áreas doloridas, como se fosse uma criança perdida no escuro. E uma criança perdida no escuro, normalmente a gente acolhe ela, ao invés de julgá-la. Então, esse é um ponto bem relevante que eu gosto de falar, que é a forma como a gente deve, né, ou melhor, dessas habilidades e que nós podemos estar utilizando para lidar com as nossas áreas sombrias. Ok, vamos terminar por aqui então. A gente continua outra hora. Até mais.